Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Nossa Macaé. Você sabe, aquele momento em que a gente fala de assuntos importantes, traz aqui pessoas que fazem trabalhos também importantes na cidade de Macaé, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que não é muito do domínio comum das pessoas, que é o segmento da auditoria. Como é que é importante numa cidade como Macaé, que tem um mercado pujante, que é o mercado de petróleo e gás, como é que é importante a auditoria nas empresas, as certificações, mas principalmente a auditagem dos procedimentos internos que as empresas praticam. Eu estou recebendo aqui a Luciana Salgado, que é consultora em gestão de negócios, especialista em auditoria e vai desvendar para a gente um pouco desse universo aí. Luciana, prazer em te receber aqui no nosso Macaé. Prazer, boa noite. Grata, né, pelo convite. Realmente, a auditoria é uma... As pessoas têm esse... Nossa, a auditoria assusta, né? Uhum. E a gente tem que olhar como trazer, agregar para a gente, né? Então, a auditoria é apenas... O que é auditoria? A auditoria é apenas para você ter uma forma sistemática de ver aquilo que você faz. Uhum. Então, a gente tem que trazer a auditoria com naturalidade. Uhum. Vai fazer uma verificação. A gente precisa ter auditoria para a nossa vida. Certo. Você auditar a sua casa, você auditar o seu processo, o que você definiu. E hoje, a gente está aí num momento, né, novamente, a gente fala, né, aquele boom do mercado está aí, e Macaé está proporcionando isso. E as grandes empresas vêm lá da ANP, da Petrobras, que vai para as operadoras, e aí vem para a grade. E aí até as pequenas empresas. Eu tenho uma formação de auditoria, tanto de terceira parte, que é de certificação, as empresas que têm ISO 9, 14, 9001, que é uma auditoria de qualidade, de conformidade de qualidade, a de 14.001, que é do meio ambiente, e a gente vê que Macaé se preocupa muito com o meio ambiente. A gente vê hoje o governo muito enganjado nessa parte. Certo. Isso, a gente vê a importância. E a de saúde, que é a 45.001, de questão ocupacional. Tem a NR01 aí vindo com novidades, né? Então, a auditoria ela vem para trazer, para você verificar a conformidade do seu processo. Então, ela é muito mais para agregar do que para apontar o dedo. Às vezes as pessoas têm medo, nossa, a auditora está chegando, né? Está chegando alguém que vai agregar, que vai ver coisas que eu não vi. Porque a gente está naquele processo todos os dias. Muita coisa passa desapercebido, né? E hoje, pode passar. Exatamente. E, por exemplo, é muito comum, talvez hoje, até mais do que as auditorias, a frequência maior a gente chama de auditoria de segunda parte, que é a auditoria de fornecedor. E esse fornecedor vai de uma grande empresa multinacional como fornecedor de uniforme, um fornecedor de quentinha. Então, pelo que você está falando, Luciana, a auditoria não é um fenômeno afeito apenas às grandes empresas, às grandes corporações. Qualquer empresa pode passar por um processo de auditoria. Deve, porque quando você faz auditoria, você define processos. Então, você gerenciar o risco. Você está pegando um contrato novo. Eu tenho uma lavanderia pequena, Certo. vou agora fornecer para um novo contrato. Certo. Quando você tem processo de auditoria, você tem processo de padrão formalizado. Então, você procedimentou, né? Então, meu cliente quer me auditar. Nossa, o que eu faço? Eu não tenho nada.
não estou preparado para auditoria. Eu Uhum. preciso estar preparado, isso faz parte do negócio, principalmente do negócio voltado para o petróleo e gás. Por quê? Porque o seu cliente, ele não pode ter o risco de contratar um fornecedor que impacte o processo dele. E o Uhum. que ele precisa? Verificar. E aí vai na cadeia. Quem me contratou quer saber se eu tenho condições, viabilidade de atendimento. Se eu consigo entregar para ele o que eu me propus. Exatamente. Então eu preciso auditar. Seja você um fornecedor de API, seja você um fornecedor de prestação de serviço. Então eu não preciso ter uma ISO, mas eu preciso ter hoje Tá. padrão. Deixa eu ver se eu entendi bem. Você está dizendo para mim, na verdade, o seguinte, que você tem uma cadeia, Sim, vamos falar, para falar do mercado offshore, especificamente, você tem uma cadeia de petróleo e gás, que você tem N empresas que participam desse processo todo, exato. né? Empresas prestadoras de serviço de diversos segmentos ali que se comunicam. Isso. E aí todo mundo, de cima para baixo, pode auditar todo mundo Sim, no momento que a qualquer tempo? a auditoria ela precisa ser planejada Hum, e o auditor ele precisa ter o curso de auditor, né? sim, sim. E o entendimento, mas ela pode e deve, normalmente isso é contratual. Ah, Então, isso já é pactuado quando eles se já. ajustam ali no Então, contrato. por exemplo, numa licitação fala, você precisa apresentar tais documentos, a gente Uhum, chama de uma auditoria inicial documental. uhum, Então, primeiro eu verifico só a questão legal. Você existe? Você vai apresentar o CNPJ, uma licença operacional, né? O que é cabível para aquele segmento. Ok, você existe, mas agora eu vou verificar se aquilo que você me informou no documento, ele é real. E hoje tem a questão de compliance, tem a questão que é de meio ambiente, porque às vezes você pode ser uma empresa com custo fantástico, mas uhum, você não está preocupado com o impacto. Qual é o impacto no meio ambiente que você está trazendo? uhum. E falando nessa pegada de ESG, né, que hoje é a inovação, né, de a governança, o meio ambiente, o social, como que você está a sua empregabilidade? Por exemplo, hoje a cadeia, você está trazendo, você está fomentando aqui. Como é que você está vendo a sociedade? Como é que você está preocupado a seu redor? Não só na questão de meio ambiente, mas de segurança. Eu estou dando oportunidade? Porque antes, até por falta da gente não ter mão de obra capacitada, era muito comum se instalar uma empresa estrangeira e trazer o capital humano de De fora. fora. Agora não, nós estamos preparados para isso. Só que eu preciso saber como que eu estou tratando isso. Então, uma auditoria, por exemplo, uma das coisas que é vista é como você trata seu capital humano. Uhum, Se você tem ali uma descrição de competência definida, uhum. se você tem as questões de segurança, se você gerencia o risco, qual é os riscos que você gerenciou para você me atender? Uma lavanderia, vamos botar uma coisa simples, pequena. Bom, eu vou te atender. E se eu só tenho uma máquina? E se ela der defeito, o que eu faço? Eu tenho aonde terceirizar? Eu tenho um controle de que chega. Imagina, é muito comum os macacões serem laranja. Eu tenho o risco de misturar para uma entrega ou danificar. Então, eu estou fazendo assim, exemplos mais simples para a gente ver que a auditoria é importante em todos os segmentos, em todos os processos, né? Isso traz credibilidade para o mercado. A auditoria, quando você permite ser auditado, você está abrindo a porta do seu negócio, dos seus processos. Então, você está abrindo mais a sua credibilidade. Eu auditei. Certo. E isso, o meu cliente pergunta como eu controlo os meus fornecedores. E aí Uhum. vem a cadeia. Por isso a importância. E as pessoas precisam estar preparadas para o mercado, precisam estar preparadas para responder uma auditoria. Eu falo que a auditoria é o hábito de você fazer aquilo todos os dias. Se aquilo é um hábito meu, óbvio. Se eu tenho o hábito de fazer um café pela manhã, não vai ser difícil na auditoria. Mas numa visita eu quero preparar um café melhor. Melhorar o que eu já faço bem, ok. Não fazer e preparar apenas para auditoria,
com certeza o auditor acaba pegando alguma coisa e te expondo no mercado. Você falou da auditoria que é feita na cadeia por um contratante de um serviço ou produto que te audita para ter a garantia de que você pode cumprir com aquilo que ambos pactuaram. Mas Exatamente. você, enquanto empresa, também pode se auditar periodicamente? É uma prática comum? Não só pode, quanto deve. Você, quanto empresa, pode se auditar. Eu sempre sugiro que a empresa tenha a formação da sua equipe auditora interna. Uhum. E toda vez, qual a importância de você se auditar? Quando você teve, primeiro na prevenção, de você olhar, você rodou um PDCA, você planejou aquele processo, né? Eu planejei uma mudança, um prédio novo, você fez todo aquele Uhum. planejamento de como vai a coisa funcionar. E tem os riscos. Nesse risco Uhum. dessa mudança, o que pode acontecer? Então, você se auditar, ter uma equipe auditora, você reauditar aquele processo, está rodando realmente? Aquilo que a gente planejou Na através. prática está funcionando, Não, né? exatamente. Eu tive um indicador que me deu um resultado não esperado. Deixa eu lá verificar o que está acontecendo. Está faltando uma mão de obra, essa equipe não foi treinada, está havendo uma falha na gestão, ou eu estou dando metas inalcançáveis, eu fechei um contrato com o cliente e eu não estou conseguindo cumprir, seja por falta de insumo, seja por falta de mão de obra. Uhum. Isso pode acontecer. Então, quando você se audita, só que tem uma coisa importante. A auditoria é um processo que precisa ter imparcialidade. Então, a gente trabalha na mesma empresa. Então, eu sou do setor de QSMS, você é do setor de compras. Nós dois temos formação de auditores internos, vamos auditar a empresa. Eu posso te auditar, mas você não pode me auditar. Eu posso te auditar, mas eu não posso me auditar. Uhum. A gente precisa No ter. teu setor, você não, até porque você é suspeita, né? Digamos assim. Exatamente. E assim, não é só uma questão de idoneidade. Não. É muito mais fácil eu ver uma falha sua do que porque eu estou todo dia fazendo aquilo ali. Passei-lhe 2 vezes e não vi. Uhum. Quando você vai Ou de ler, vai fora ver. ver com mais Exatamente. facilidade. Então, é extremamente importante que as empresas se auto-auditem. Não é esperando um cliente te auditar, não é esperando uma certificação, Uhum. que a auditoria ela tem que ser uma questão sistemática para agregar um negócio e não para Certo, atrapalhar. certo. Não é para você perder o tempo, não é para punir alguém, para você, nossa, aquela pessoa ali. Porque quando a gente audita e vê não conformidade, se ela se repete, a primeira que a gente pode ter tratado, o que é não conformidade? É você contrariar um requisito. Pode ser um requisito legal, pode ser um requisito que você estabeleceu. Por isso que eu sempre falo que a gente tem que estabelecer o básico para a gente trabalhar. Porque quando você faz aquele procedimento muito, muito complexo, às vezes a pessoa nem entende. A gente tem Uhum. Quem vai executar? A gente não vai auditar as pessoas que executam as atividades? Então é muito importante o cuidado de olhar se aquela pessoa tem um entendimento, né? Se ela é apta para fazer Teve uma aquilo, situação né? de uma auditoria que eu fiz e os procedimentos eram em inglês. Lindo, fantástico. Uhum. E eu perguntei à equipe, você fala inglês? Não, você entende o que está escrito? Não. Como é que Uhum. você faz? Eu boto aqui no Google e tento. Uhum. Aquele procedimento ia ajudar para aquelas pessoas que executam, chão de fábrica, fazer atividade, porque o procedimento é para você consultar, né, é o seu direcionamento. Se está numa língua que você não entende, como que aquilo está facilitando a sua vida no trabalho? É. E não tinha obrigatoriedade de estar em inglês. A empresa que determinou. Então, às vezes, eu brinco que Poderia estar em português, né? a gente tem que. As empresas, eu acho que o sucesso está na simplicidade. Claro, existem questões técnicas, regulamentadoras que a gente tem que cumprir, né? O Brasil, a gente é muito privilegiado com a questão de segurança, que aí fora não é tanto. Até que essas NRs, eu sei que às vezes são complexas, mas nos ajudam, nos direcionam. Então, eu tenho que cumprir, não tem opção. Acima de 2 metros, NR35, então eu tenho que cumprir. Isso também respalda bastante o trabalhador e o empregador também. Mas, fora um requisito legal, vamos pela simplicidade, para que a gente possa ter auditoria de uma forma transparente. Eu cumpro, estou tranquilo. E não conformidade também não é um bicho-papão. É algo que eu preciso melhorar.
é algo que eu talvez não identifiquei, ou Uhum. é algo pontual, é algo cultural. Às vezes você trabalha que as pessoas não estão acostumadas com a EPI. Trabalhei numa empresa que era um pouco na zona rural. Então as pessoas estavam acostumadas, eu brincava aqui na entrevista, olha, minha vida inteira eu cortei cana. Imagina você pega esse cara de cortar cana para Uhum. trazer para um ambiente corporativo em que ele vai precisar usar um EPI. Às vezes parece, como você vai botar um protetor? Como você usa um capacete? Que precisa botar uma jugular, senão ele é um chapéu. São coisas simples que a gente tem que explicar, porque culturalmente ele não está acostumado. Então, se você não treinar, você vai ter problema na auditoria. Então, mas você treinou, você trouxe. Não, mas eu não posso fazer nada, as pessoas. É cultural, não. Se você está nesse meio, se a sua captação do mercado está sendo esse tipo, você vai treinar. Senão, não está adequado ao seu nicho do negócio. Agora, uma empresa que tem muitos departamentos, uma empresa de porte grande, tem muitas segmentações ali dentro, resolve se auditar. Ela pode auditar toda a empresa ou ela pode auditar departamentos específicos? Eu quero auditar o meu financeiro, quero auditar o meu departamento de segurança. Ela pode compartimentar isso? Pode. Se ela for certificada, quando a gente faz uma certificação, a gente chama de escopo da certificação. E Hum, no escopo você define o que você quer auditar certo, e quais os processos que pertencem àquele escopo. Um exemplo, uma empresa de, de manutenção, que faz um serviço de manutenção de carga, certo. de, de, de equipamentos de elevação de carga. Então, ela tem aqueles processos. O comercial, a logística, a operação, né? O QSMS, o RH, que são processos que a gente chama de processos de apoio, né? Os suprimentos. Então, no momento que eu defino, que a gente chama de um macrofluxo, quem são os processos necessários para minha entrega, para o meu serviço? São esses. Obrigatoriamente, eu tenho que auditar todos aqueles processos. Nós estamos falando dentro de um escopo de uma certificação. Tá? Então, se eu coloquei aquilo ali, eu tenho que auditar todos, ok? Agora, eu não tenho certificação, como muitas empresas não têm, mas ela tem padrão. E dentro, para esse atendimento, acaba que você precisa ter uma padronização. Eu dou consultoria para vários segmentos. Saúde ocupacional, área da saúde, né? E aí, tem empresa que não tem certificação, ok, mas ela vai atender o cliente que tem certificação e que vai auditar ele dentro daquele processo. Então, ela pode definir quais processos que ela internamente quer auditar. Ela pode escolher, eu quero auditar só o meu financeiro. Ela audita só o financeiro. Certo. Agora, o cliente, como requisito dele, ele vai querer, ele vai dizer o que ele quer te auditar. Hum. E para você atender ele, você tem que aceitar. Por isso a gente tem que estar preparado. A certificação é bom porque ela acaba te dando o norte, tem aquela padronização a você seguir, Uhum. né? A gente precisa Te, ser te, qua- te cobrado. qualifica, né? Também te qualifica no processo ali. Qualifica e a gente fala assim, hoje a ISO, o tempo inteiro ela fala em melhoria contínua. A gente sempre fala, né? Nada é tão bom que não possa melhorar. E às vezes você faz um procedimento inicial, nossa, aí você dá, o auditor, ele dá sugestões de melhoria. E aí, nossa, aquilo ali, posso melhorar, sim. Eu coloquei a mesa dessa forma, tá dessa forma o processo, e hoje, porque hoje o cliente ele está cada vez mais exigente. Se a gente vai na loja, a gente quer um atendimento personalizado, Uhum. direcionado. O nosso tempo é curto, então a gente quer pessoas que nos atendam, entendendo o produto, fazendo um mapeamento rápido do meu perfil, Uhum. né? Às vezes a gente está na loja,
Eu que sou cheinha, a pessoa vai lá com uma peça 38, eu fico olhando, meu Deus, né? Eu não sei. Ou seja, esse vendedor não teve um olhar auditável, de Exatamente. Ele não auditoria. teve padrão. Porque o exemplo que você pegou da roupa é um exemplo muito interessante que vale, pode ser replicado para quase tudo na vida, que é o seguinte: o outro precisa te ler, Exato. ele precisa entender quem é você, Sim. né? A gente está falando de estética, mas na verdade a gente está falando do que o outro é e do que o outro necessita, segundo as especificações do outro. A norma ISO 9001 tem um item que ele fala de atendimento às necessidades e expectativas dos clientes. Certo. E é isso. Imagina, você chegou na loja e pediu, nossa, eu gostaria, bom dia, que posso ajudar? Aí ela falou assim, olha, tem essa peça aqui. Uhum, Aí eu já olho para a pessoa, não, mas eu tenho tamanho maior. Já me traz o tamanho que vai encher os meus olhos. uhum, Que a minha expectativa é aquilo que uhum, vai me caber. uhum. Então, e quando você tem essa questão da ISO, por exemplo, para a gente atender a expectativa do cliente, a gente estuda o cliente, a gente entende o mercado. Um comercial da Air Offshore, ele precisa entender quem é o cliente, quem são os clientes do nosso cliente, Uhum. o que o nosso serviço vai impactar, quais são os riscos do cliente se eu não entregar para ele. A gente está falando de atividades que numa parada de um navio, a gente está falando de bilhões. Uh, Né? Então, o risco do negócio hoje, que eu assim, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, né? Primeiramente, sou apaixonada pela vida e uhum. depois pelo que eu faço. Então, eu falo que quando a ISO 9001 veio com o risco do negócio, parou daquela coisa só de procedimento. Que você tem que... Qual é o risco da gente estar aqui nesse momento? De você falar o que você não tem conhecimento, Uhum. de você se expor, né? Então, eu tenho que falar aquilo que eu tenho conhecimento, auditar. Dependendo da certificação, eu tenho que ser especialista naquilo. Isso, Eu, como auditora, eu também não posso auditar tudo. isso. Eu não tenho, por exemplo, uma especialização numa auditoria financeira. Uhum. Você chegou num ponto aí que eu já estava me preparando para entrar, exatamente, que é o seguinte: as pessoas que estão nos assistindo aqui no canal TV Câmara, muita gente pode estar descobrindo aí um mercado novo, um mundo novo, se abrindo diante dos seus olhos, que é a possibilidade de trabalhar em algo tão surpreendente quanto fértil em termos de campo de trabalho, que é a Sim. auditoria. O que uma pessoa precisa para se especializar e se tornar um auditor? Primeiramente, ela tem que fazer o curso de auditor. Sim. Mesmo que Existe um curso. existe um curso, que a gente chama de auditor interno. Sim. Né? Aí, esse auditor interno, porque o curso de auditor, ele é baseado numa norma, que Uhum. é 19.000, uma ABNT ISO 19.000, que ela fala de comportamento, Certo. que ela fala de diretriz. Quais são as técnicas de auditoria? Como Uhum. fazer uma auditoria? Qual é o perfil de um auditor? O que Uhum. ele deve? O que ele não deve? Essa é a norma. Mas aí eu volto para ir rapidinho, eu volto para a norma, mas eu quero te perguntar o seguinte: um bom auditor, uma boa auditora, enfim, ele precisa ser o quê? Ele precisa ser uma pessoa de escuta, uma pessoa atenta, uma pessoa detalhista. O que um bom auditor pode ser e o que ele não pode ser. Isso está na norma, mas eu vou simplificar. Sim. Primeiramente, ético, porque Uhum. a gente tem acesso a informações da Certo. empresa, e elas Algumas precisam. confidenciais, com certeza, né? Exatamente. E segundo, e aí a gente precisa ser observador, comunicativo, falar a linguagem. Hum. Quando a gente fala de comunicação, é aquilo que você entenda que o outro está entendendo a sua pergunta. Então, não Uhum. adianta a gente falar muito técnico para fazer uma pergunta no chão de fábrica, que talvez eu não vá extrair aquilo que eu gostaria por falta de entendimento. Certo. Então, ele precisa ter essa sensibilidade. O auditor, eu sou o cara, e chego, não. Fazer aquele mapeamento. A gente precisa mapear, igual, aí voltando para a loja. Uhum. Rapidamente, quando eu chego, eu vou usar essa linguagem.
Eu vou atender, porque a norma ela não fala, eu tenho que fazer essa pergunta. Sim. Ela é uma diretriz. Ou seja, o primeiro cuidado que você toma é fazer uma leitura do local onde você chegou para auditar e entender como é que tem que ser a sua abordagem ali, Isso, abordar como auditor, como né? auditor, como Porque auditor. o processo você já leu antes, você sabe o Sim. escopo, né? A gente, quando vai planejar uma auditoria, qual é o tamanho da auditoria, né? De dias, de HH, de especialista. Né? Se eu vou auditar uma área de saúde, se eu tenho um especialista, se eu vou auditar uma área de petróleo, que tipo de auditoria, se é uma auditoria interna, se é uma auditoria de certificação, então, tudo isso. Mas, assim, o comportamento, qualquer um pode ser auditor, normalmente, pelo menos o ensino médio, né? Claro que a gente tem excelentes auditores que não têm formação superior, a Sim. não ser quando você vai ser auditor líder, que é o meu caso, eu sou auditora líder, né, acreditada pela BENS, e aí eles exigem, sim, né, algumas horas de auditoria, muitas, formação superior, mas auditor interno e auditor de terceira parte, de segunda parte, perdão, né, que é auditar o meu fornecedor, meu cliente, não preciso ter nada além. Então, é ser observador, gostar, ler, estudar. Porque, eu vou ser observador. Para a gente dar uma não conformidade, tem que contrariar algum requisito. Então, eu tenho que ter esse entendimento. Ter uma comunicação, um bom entrosamento com o auditado. Hoje, antigamente, os auditores, eu tive épocas de auditoria, eu comecei, não escondendo a minha idade, não tem problema nenhum, eu falo que eu tenho 53 anos e orgulho aí da minha idade, mas eu comecei lá com uns 20, e tinha auditor que chegava, dava medo até de... Hoje em dia isso acabou. Eles estão ali para agregar. O comportamento de auditor, a gente quando faz cada vez uma reciclagem, tem batido muito nisso, comportamento de auditor. Então, qualquer pessoa pode ser auditor. A gente pode auditar uma área de saúde, um laboratório, uma clínica de medicina ocupacional. Todo mundo tem que fazer ASO. Quantas clínicas nós temos? Uma empresa de manutenção de tubos, de teste de elevação de carga. Eu, por exemplo, hoje, eu estou com 6 clientes diferentes. E por questões minhas, Ramos diferentes. tem um laboratório, não sei se pode mencionar o nome, tem laboratório de bioanálise, há 25 anos, certificado pela ISO. Hoje eu sou consultora da Rede Flag, que é medicina ocupacional. Aí vou para tubos drill, que é para manutenção de tubos. Aí vou para S-drill, que é manutenção de carga. Aí vou para hidroparts, que é teste hidrostático, também muito voltado. Aí eu medo de esquecer alguém. Enfim, é tanta. E aí são diferentes. Assim, você fecha a caixa, abre a caixa, uma tem um tamanho. Aí vou para iceberg, que é manutenção de ar-condicionado. Aqui eles estão numa sala com ar-condicionado. Sim, sim. Simples. Um ar-condicionado offshore tem que ter PMOC. Um ar-condicionado de saúde atende a RDC, a Anvisa bate lá, que por sinal, Macaé, a vigilância sanitária, ela tem uma efetividade fantástica. A fiscalização, para a gente que está na área de saúde, laboratório, você saber que você pode ser atendido. A vigilância sanitária faz a auditoria o tempo inteiro. A prefeitura vai lá auditar a questão do alvará. O bombeiro vai lá fazer uma verificação. Tudo isso é uma auditoria. Então, se eu estou correto, qual o problema da prefeitura chegar aqui com o momento? Qual o problema da vigilância sanitária chegar a qualquer momento no laboratório de bioanálise na Rede Flag? Está tudo ok. Porque é uma auditoria, eles chamam de visita técnica, auditoria. No final das contas, é uma auditoria. Quando a fiscalização sanitária, por exemplo, vai ao restaurante e pede acesso à cozinha ou à despensa para verificar a qualidade ali da higiene, é uma auditoria. Ela está atendendo N requisitos legais. Então, aí você tem lá a pessoa da cozinha do seu restaurante. Sim. O processo que ela vai dar faxina na nossa casa é diferente de um restaurante. Então, se eu tenho um padrão estabelecido, mas, Luciana, como que eu vou treinar uma pessoa que às vezes não tem leitura? Eu tive um desafio, acho que há uns 20 anos atrás, na Rede Dó. Nem imaginava que a Rede Dó viria para Macaé.
E aí a gente foi fazer um treinamento com a equipe e 70%. Hoje já está mudando essa questão de descrição de competência, de você buscar pessoas com pelo menos com leitura. E eu tinha várias pessoas sem leitura e eu tinha que treiná-las para limpar o centro cirúrgico. E aí? E aí a gente fez em cores. Eu e uma grande amiga, que hoje é psicóloga, Nélia, e a gente foi fazendo fluxo em cores para que eles pudessem entender. E deu certo. Então a gente achou um mecanismo de Uhum. comunicação para que aquelas pessoas pudessem fazer suas atividades com segurança, e aquilo a gente precisava de muita segurança. Por exemplo, os hospitais é muito auditado. Tem, Imagino, imagino. né? Eu trabalhei na Unimed 15 anos, é muito auditado. Imagina, você tem ali um procedimento para te atender e você não cumpre. Se na cozinha do hospital tem uma comida mal lavada, contaminada, você entrou bom e sai ruim do hospital. Uhum. Então, assim, auditoria é um processo que ele vai em todos os nichos. Alguns são fundamentais, porque a área da saúde a gente lida com vida. Um erro numa plataforma, a gente tem questões ambientais sérias e vidas. 90% ou mais dos acidentes é por negligência, é por imprudência. Então, por isso a gente tem que ter ali um padrão estabelecido para que as pessoas possam seguir. Só que quando você estabelece alguma coisa, você tem que fazer uma verificação. Certo. Se a gente pensar que a auditoria é uma verificação, a gente vai pensar que a gente audita o tempo inteiro. Por exemplo, a gente faz o planejamento financeiro. A gente não tem que ir lá conferir nosso extrato bancário? Sempre ficar de olho, né, para ver se está batendo. Você tem conta. É. Sempre ficar vendo ali se você não errou na mão, se não está gastando mais do que projetou gastar, né? Então você está fazendo uma verificação. Você vai fazer, por É um exemplo, tipo de auditoria, né? Verdade. planejamento de uma obra. Você vai reformar o seu banheiro. Uhum. Então você faz lá o seu planejamento. Ah, eu vou gastar X. E aí o pedreiro fala, não, mas eu gastei mais. E aí você vai lá verificar. Poxa, será que ele está usando de qualquer forma? Uhum. Né? Ou será que está vendo Tá alguma vendo coisa? desperdício, por Você exemplo? está auditando a sua obra. Certo. De tudo que você falou, uma coisa interessante é que é o seguinte: você traz, Luciana, a ideia de que a auditoria não é um processo de caça às bruxas, Não. não é uma tentativa de demonizar procedimentos e pessoas. Auditoria é depuração de qualidade. Exatamente. Auditoria é você buscar melhoria contínua. Auditoria é você aumentar a sua credibilidade no mercado, no Uhum. nicho que você tiver, e a sua credibilidade para a sua própria equipe. Hum. Que quando você também tem uma auditoria interna, você dá uma feedback. Poxa, bacana, a auditoria é uma ferramenta poderosíssima para você tomar decisões, o resultado de uma auditoria. E embora a auditoria seja amostragem. Então, quando você falou se a empresa pode se auto-auditar, quando a gente audita, é diferente de quando alguém vem externo. Então, a Uhum. gente leva um tempo maior. Uhum. A gente aumenta a questão amostral, porque a auditoria é um processo amostral. E às vezes tem assim, casos que, às vezes você pega justamente aquele setor, aí a pessoa, poxa, o meu setor que é todo certinho teve não conformidade. O setor X não teve nenhuma. Mas na amostragem, a gente não viu nada. Uhum. Então, mas isso a gente externamente vendo. Então, se você auditar o seu processo, pedir, olha, você é auditor interno, vem aqui auditar meu processo, deixa com frequência, sem ter nada a cumprir de cumprimento de um requisito de cliente. Quando Uhum. tiver, quando você receber aquele checklist imenso, teve até o encontro do RH agora, e, poxa, cada vez mais o próprio Glauco, né, falou quanto cada vez vem um questionário diferente, um tamanho diferente. A gente está ficando maluco na era offshore, Uhum. porque as empresas estão tendo, cada um com seu portal. Às vezes vem questões de 192 questões para você responder. Então, se você não tiver muito organizado, muito preparado, você não acha nenhum documento para você inserir.
Caramba. Isso tem, assim, tem sido se discutido muito, porque é igual o Gov fez, também antes era um portal do IBAMA, era um portal do INEA, Foi lá e centralizou tudo, puxou tudo. facilitou muito mais. Puxou tudo. Então, assim, e os clientes, cada um tem o seu. Os clientes grandes, principalmente que a gente chama de operadoras, os grandes clientes. Né? A gente estava até participei de um evento e, né, o gestor lá da ANP estava falando sobre isso, né? Como é difícil realmente, eles entendem. Então a gente tem que estar preparado. Ah, mas eu sou pequenininho. Ah, eu forneço EPI, é coisa pouca. Só que quem te audita está sendo auditado pelo grande. Uhum. Então ele vai saber se você pratica uma questão ambiental. Poxa, será que eu tenho uma placa? Eu tenho utilização de uma energia limpa? Eu me preocupo com a água? Eu faço uma reutilização. Outro dia eu auditei uma empresa simples, pequena, e ela fazia reutilização da água do ar-condicionado Certo. e juntava com a água de captação de água de chuva. Uma coisa simples que foi um diferencial. Hoje, tudo está sendo assim, quando você tem mulheres empoderadas, quando você tem mulheres na gestão. Então, tudo isso tem feito que o ESG ele vê essa parte social. Qual é a prática? Ah, mas é uma coisa difícil? Não. O que você faz? Você pratica tantas coisas. Desenvolvimento de equipe. Não é você treinar obrigatório. Uhum. É você pegar, por exemplo, um jovem aprendiz e desenvolver. E o bom, Luciana, é que a gente tem que torcer sempre. Eu acredito nas boas práticas, mas eu torço, isso é muito importante, eu torço para que as boas práticas sejam adotadas, não só para que a empresa fique bonita na foto, para que o gestor fique bonito na foto, para que ele consiga manter, garantir o contrato dele, a certificação dele ficar ali em conformidade, mas também por consciência, porque o ideal é que essas práticas sejam adotadas por consciência, por mudança de pensamento, e não apenas para atender a cadeia e atender a sua auditoria e, repito, ficar bonito na foto e garantir ali a continuidade do seu contratinho. Mas que as consciências mudem, porque tudo bem, não é por consciência não, mas eu tenho que fazer? Tá bom, ajuda. Mas se a consciência mudar, é melhor ainda. Quando ela muda, e aí eu vou te falar, até numa empresa que hoje eu não estou trabalhando mais, mas meu pai sempre falava uma coisa para mim. Uhum. Quando você for trabalhar, veja se o seu CPF está de acordo com o CNPJ. Essa é a base. Uhum. Então é o primeiro. Então eu estou numa coisa, se meu CPF, que eu me considero uma pessoa idônea, correta, eu vou buscar uma empresa dessa forma. Uhum. E aí vem um pouco além. Quando você vê paixão naquilo, e o que você está falando. Primeiro eu faço pelo correto. Eu tive a oportunidade de trabalhar com 3 pessoas que me passaram essa paixão. Inclusive um deles tinha nos valores paixão. Uma é o Washington, que é da Ecológica, e o outro é que eu estou até hoje, que é da Essedril, que é o Ralph e a Glaucia. Quando você tem paixão por aquilo ali, quando, por exemplo, uma mulher na administração que se preocupa com as outras mulheres, então quer também na Isso. fita, né? Porque eu gosto disso. Então eu vou me preocupar com o impacto. Uhum. São poucos, né? A maioria realmente é por obrigação. E já é uma ajuda. Eu Já fico está valendo. pensando, se a gente tivesse essa obrigatoriedade, se a gente Em tivesse que todos os segmentos da nossa sociedade, seria a maravilhoso, Baía né? de Guanabara não seria tão poluída se Aquele tivesse isso boiando lá. colchão, Imagine isso lá garrafa atrás. PET. É Tivesse esse verdade, tanto é de verdade. auditoria, para a gente agora ter em Porto Macaé, ter todo esse estudo de meio ambiente, com tantas pessoas envolvidas. Eu concordo. Ainda que fosse por mera obrigação, seria um bom negócio. Então, assim, eu acho que a gente está galgando, caminhando. Né? Eu tive a oportunidade de fazer curso, quando eu estava me especializando em SG, né, em Portugal. Então, a gente visitou vários Sim. segmentos de resíduo, porque resíduo é uma coisa muito séria, né? A gente tem que pensar antes de gerar, né? A gente saiu um celular novo, você já quer trocar. Sim. Isso é até um assunto para a gente falar de uma outra maneira, porque É, é uma coisa assim, é uma coisa que está tão que até tem que fazer parte. E as empresas passam a ter essa consciência. Quando você chega numa empresa hoje e eu não vejo, estou feliz com isso aqui, olha.
Eu não estou vendo um descartável, uma Uhum. redução de resíduo. Nossa, mas o copo é tão baratinho. E o que foi feito para. Então, o olhar de auditor hoje, quando a gente vai auditar um meio ambiente, por exemplo, a gente olha isso. Uhum. Não é só uma economia. Quando a gente vê ali, quando sair apaga a luz, uma campanha. E você consegue perceber, porque o líder, ele vai contagiando. Quando começa de cima de um diretor, né, como eu te falei, que tem paixão, ele acaba te contagiando. Uhum. E aí você vai, e vai uma cadeia. Um processo de sinergia, né? E a coisa vai irradiando, né? Então, assim, mesmo que ainda assim fosse por obrigatoriedade, mas Aham. se de alguma forma, a gente agora está tendo esse bate-papo, se as pessoas que depois forem assistir, forem ouvir, se a gente passar 10% do que a gente está falando, seja para alguém se interessar por uma auditoria, Sim. seja por alguém se interessar, nossa, eu tenho um açougue, eu vou começar a padronizar. Sabe que eu estou preocupado com se cair a luz e a carne, como é que vai ser? Eu estou preocupado, eu tenho esse controle? Eu vou olhar se a carne está em condições ou eu vou vender para aquela pessoa daquele local e ela pode ter um problema de saúde. Uhum. Então, se 10% do que a gente está falando, seja no segmento offshore, que tem mais acesso à informação, que já tem, né, um padrão, mas a gente alcançar alguns segmentos, eu acredito que isso já vai ser importante pelo esse bate-papo. Se a gente alcançar pessoas, poxa, eu imaginava que auditor, eu também imaginava isso, eu imaginava que auditor você tinha que ser tanta coisa. É Uhum. só você estudar, fazer o curso de auditor, né? Estudar aquele processo. E a auditoria, ela é com o tempo. Eu tenho 20 anos de auditoria, eu aprendo todos os dias, as normas mudam. É claro que depois você vai mais fácil. Você pode iniciar com um checklist, o que Uhum. você vai perguntar, e depois é tão sistêmico. Quando você está lá na área operacional, você está entrevistando, você faz o quê? Isso, isso. Aí quando você vai para RH, você já vai. Eu queria ver o que ficou descrito para o cargo tal. Operador de empilhadeira, o que que ele precisa? Ele precisa ter NR11. Eu gostaria de ver NR11 do seu José, que eu acabei de auditar. Não tem. Mas como, se você aqui determinou e não tem? Então você está lá vendo uma coisa e está pensando, você está no local, você está vendo se a pessoa tem EPI. É uma coisa assim, tão sistêmica, que você já vai. Então, mas isso é com o tempo. E quando é um local que a gente não tem um conhecimento muito específico, por exemplo, eu me sinto muito confortável para auditar a área de saúde, eu fui recepcionista de laboratório há muito tempo, de hospital, fui gestora, Sim. então eu me sinto confortável. Te é um ambiente familiar, né? Agora, me pede para auditar a área financeira, eu não vou ter tanto, então vou ter que pedir uma pessoa, um especialista. Sim. Me pede para a área de segurança, eu sou técnica de segurança, tenho informação de QSMS, então é mais fácil. Né? Então, assim, quando você. E aí você vai cada dia crescendo naquilo ali e aprendendo. E o fato de ser auditoria, o fantástico, é que nos obriga, eu falo, sabe o quê? O Alzheimer está aí, né? Porque você tem que estar lendo, lendo, lendo. Com Isso. a auditoria, você está um pouco mais distante de Alzheimer da vida. É o tempo todo ali se atualizando, Você é né? obrigado a se atualizar, você é obrigado a estar lendo, você é obrigado a estar atenta. Certo. A arte do ouvir. A gente aprende tanto auditando que o auditado nem imagina. Às vezes a gente vai. Eu fui auditar uma empresa que o isopor era matéria-prima para fazer, que inclusive é Santa Luzia. Hum. E eu achei aquilo tão fantástico. Um isopor que a gente antes descartava no aterro sanitário e agora ele vira, né, ele vira rodapé. Inclusive vende aqui em Macaé. E Uhum. eu falei, e a gente vai aprendendo aquele processo, como recicla o plástico, né, aquela questão de ciclo de vida. Então, assim, aí você vai para o hospital, aí você vai para um laboratório de análise clínica. Nossa, que antigamente você achava que as pessoas liam, agora é tudo automatizado. Então, assim, aí você vai para uma empresa de inspeção de tubos. Uhum. Então, assim, nossa, é fantástico. É um aprendizado diário, pessoas diferentes, perfis diferentes.
Você está sempre num mundo diferente, você não sabe onde você vai entrar, você não sabe como você vai ser recebido. Então você precisa ter o seu controle emocional, você precisa se conhecer. Eu sempre falo assim: como é que foi meu dia hoje? Eu dei atenção àquilo, eu pude amanhã eu vou melhorar isso. Então você é um espelho, porque as pessoas acham que o auditor, nossa, ele é o dono da verdade. Uhum. Então ele está verificando. Então você tem que se policiar na sua postura. E eu sou apaixonada. Auditem, façam um curso, né? Não, Queria te perguntar isso. Quem quiser fazer o curso, começa por onde, procura onde, como é que é isso? tem vários cursos. Eu dou o curso de auditora, acabei de formar Legal, legal. Aqui em Macaé, aqui em Macaé, fiz o então já curso podem, online. portanto, procurar a Luciana. Como não? Tem lá no LinkedIn. Faço em loco, muitas empresas gostam que a gente vai no local, eu vou até lá e Uhum. falo a linguagem da empresa, eles se sentem mais à vontade para expor as situações da empresa. Por exemplo, eu fiz um curso online agora, então tinha gente da Bahia fazendo curso online comigo, Uhum. tinha gente de Goiânia, tinha gente de As Macaé. empresas te chamam para formar auditores dentro das suas estruturas. Isso elas gostam mais porque elas ficam mais à vontade para poder, digamos, dar exemplos ali, porque o meu curso ele é muito prático. Eu procuro, quando eu dou um curso, mesmo online, isso que eu falo, câmera aberta, que a gente forma grupos Uhum. e a gente faz auditoria, tem a prova. Porque, assim, a teoria você lê a norma. Uhum. O curso ele tem que trazer para a forma lúdica e prática. Porque a auditoria é na prática. A auditoria é diferente de quando a gente sai da faculdade, ainda assim, a gente precisa da prática. Ainda mais a administração que eu fiz, ele tem um leque absurdo, né? Mas a prática, então, assim, eu fui aprendendo com o dia a dia. No meu caso, eu dou o curso de auditor, e aí aqueles, é claro, que na auditoria eu também estou analisando. Uhum. Então, muitas pessoas que eu dei o curso hoje são meus parceiros de trabalho. Então, vamos ali fazer vamos fazer, quer fazer na prática? Você quer ficar como observador? E daí você vai. Então, é uma oportunidade de mercado. Essa turma que eu acabei de formar. Agora, dia 13 vai ter uma auditoria e dois dos alunos vão auditar. Uhum. Eu peço autorização à Isso empresa. para valer, né? Não é simulação. Não, para valer. Vai entrar no relatório da auditoria ele como observador. Certo, Porque a primeira auditoria você precisa estar como observador. E certo. depois você entra como auditor. Então, isso vai Legal. no currículo dele. E quem quiser aprender mais, saber desse universo, fazer o teu curso, por exemplo, você falou que está no LinkedIn, acredito que você esteja também em outras redes sociais. Sim. Dá aí as direções das tuas redes para as pessoas, para os amigos aqui do canal TV Câmara poderem te encontrar e conhecer mais o teu trabalho também. Luciana Salgado no LinkedIn, Instagram também Luciana Salgado, mas eu uso mais a minha questão corporativa está mais no LinkedIn. A Sim, gente posta uma coisa ou outra no Instagram, inclusive eu vou postar esse momento nosso. isso. Mas e tem outras também, tem várias pessoas. Hoje estava trabalhando com o Cláudio Ferrari também, excelente instrutor. Tem espaço para todo mundo. Eu, Uhum. particularmente, gosto de fazer turmas pequenas, não turmas grandes, porque a auditoria tem que ter prática. Uhum. Então, eu digo que eu não quero entregar um certificado, quero formar um auditor. É bom, principalmente para personalizar o trabalho de formação e de transmissão do conhecimento, Então, né? é igual eu já dei aula em faculdade, você entra ali com 40 pessoas e você É, fala de auditoria. Não. sim, sim. Um curso de auditor você está formando, isso é muito sério. E eu falo assim, gente, vocês amanhã auditar, que você fez o curso com quem? Com a Luciana Salgado. Então eu gostaria, eu uso as técnicas que eu me formei pela BV, pela Beravitas, que é internacional, Uhum. né? Eu acabei de fazer um curso, eu fiz uma reciclagem e aí quando eu faço pela Bench, é pauleira, pauleira, pauleira. E eu com experiência, tem hora que você tem dificuldade. E eu Uhum. pego aquela experiência para trazer um pouco para a equipe. Então, eu procuro estar sempre me atualizando. Também fiz o curso de SG pela BV, que é um órgão internacional, é um órgão Uhum. certificador, porque para eu passar para a equipe, para as pessoas que estão comigo no curso, eu quero dar o melhor, porque eu busco para mim o melhor. Então, eu procuro sempre passar aquilo que eu gostaria que fosse comigo. Isso é a minha vida inteira, foi assim. Maravilha, maravilha. Então, no LinkedIn é o melhor lugar para te Sim. encontrar.
também você está no Instagram, mas o grosso do teu trabalho ali, do teu conteúdo profissional, você direciona para o LinkedIn. É só procurar Luciana Salgado no LinkedIn. Você que ainda não tem o LinkedIn, baixa ou entra lá pelo desktop, faz... O LinkedIn é facinho, você cria lá um login, senha, você acessa, encontra todo mundo, vai encontrar lá o conteúdo da Luciana também. Luciana, queria agradecer muito você ter vindo aqui no nosso Macaé para a gente falar sobre esse universo, que para mim era bastante desconhecido, me esclareceu muita coisa, principalmente para o tamanho desse segmento profissional que é o da auditoria. Eu não imaginava que ele fosse tão grande, fosse tão diversificado e fosse tão variado como você mostrou que é. Te desejar sucesso, que seus cursos, principalmente, que seus cursos de formação, sejam acessados, sejam procurados pelas pessoas interessadas, porque afinal de contas formação nunca é demais, né? Conhecimento é para a vida. Eu quero agradecer Macaé. Eu sou mineira de BH. Uhum. Estou aqui há 50 anos nessa cidade linda, 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 linda. Isso aqui, para mim, além de trazer, né, a princesinha do Atlântico, essa coisa maravilhosa, a gente tem cultura, a gente tem acolhimento e a gente tem, assim, uma questão de trabalho. Minha filha hoje está doutorando em Biologia e em Ciências Ambientais, está fazendo um trabalho magnífico em Macaé. Legal. Ela é bióloga marinha, está indo agora para o Texas fazer os doutorados, dar continuidade no PEN. Ela se formou em Macaé, ela é macaense. Então, assim, ela cresceu aqui, ela está desenvolvendo profissional aqui e ela está fazendo uma coisa por Macaé. Então, assim, a gente só tem a agradecer. E agradecer esse programa, Nossa Macaé. Eu sou macaense, sim. Tenho uma certidão, eu sou mineira, mas só na certidão, gente. Só 50 anos aqui. Você não torce nem pro Cruzeiro, nem pro Galo, né? Não. Tá no coração. Mas, assim, agradecer o seu programa. Eu tenho acompanhado, você tem trazido assuntos incríveis, importantes. Então, assim, diversos segmentos. O outro programa né, do Espaço para Mulheres. Então, assim, eu acho que isso é muito importante, dar espaço para trazer assuntos importantes que agregam. Então, eu espero poder ter contribuído, compartilhado um pouco do meu conhecimento. Com certeza. Né? Claro que é diferente, estou aqui num momento que eu nunca fiz o podcast, mas, assim, estou muito agradecer o convite do nosso Macaé, da Joelle, e pela prefeitura que está fazendo esse trabalho aí fantástico, o governo, porque é só fomentar. Se a gente está aí formando auditores, é porque a gente está tendo oportunidade de trabalho. Secretaria de Fazenda, né, um todo, que vai do multinacional, a pessoa que vende um doce, que vende quentinha, que vende uniforme, né, um estúdio, e né, a gente está aqui, precisa desse recurso, e só vai crescendo. O negócio é todo mundo segurando a mão de todo mundo, né? E ninguém larga ninguém. Ninguém largando a mão de ninguém. Mais uma vez, Luciana, muito obrigado e sucesso sempre. Muito obrigada, Silvio. Sucesso nesse programa também, que tem trazido muita coisa boa pra gente. Que bom. É isso aí, gente. É isso aí. Nossa Macaé é isso. A gente falar de gente importante que faz um trabalho, desempenha um papel importante na nossa sociedade, traz formação, traz conhecimento e amplia os nossos horizontes. Eu peço a você, como sempre, se você ainda não é assinante do canal TV Câmara, assine o canal, ativa lá o sininho das notificações, compartilhe esse podcast com os amigos, com os parentes, os colegas de trabalho, enfim. O importante é que esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas, tá bom? Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Um grande abraço e até lá. Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã.
Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.